nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Amém, meus queridos irmãos. O amor do Senhor, Ele nos chama. Hoje é culto da família, também hoje é Páscoa. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Que o Senhor possa abençoar e encher de ricas bênçãos dos céus. Meus queridos irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração nesta hora. Uma oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele é sobre a nossa vida. Logo após vamos estar ouvindo mais um hino de louvor ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Chama o teu filho, tua filha, tua família, né? E nós vamos fazer um culto agradável ao Senhor, mesmo estando longe fisicamente, mas estamos juntos, unidos em Cristo Jesus, num só propósito, numa só fé, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento para que o Senhor venha nos abençoar, venha dar graça para cada um de nós e que possamos entender o querer de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas. Oramos nesse momento. Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, neste culto, Pai, culto da família. Deus querido, eu venho pedir, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos que estão conosco neste momento, através do Facebook, Pai, cultuando a Ti, adorando a Ti, louvando a Ti. Que cada família seja abençoada por Ti, cada lar, Senhor, seja abençoado, Senhor, por Ti, e que possamos, Pai, neste momento, fazer um culto agradável a Ti. Que possamos, Pai, nesse momento, Te adorar de coração, Senhor, fazer a Tua vontade, adorar, Pai, o Teu nome. Ser com cada um dos Teus filhos, Senhor. Ser com cada um, Pai, dos Teus filhos nesse momento, dando vitória, dando graça. Que cada um venha estar, Senhor, neste momento, numa só fé, num só propósito, cultuando e adorando o Teu nome, Senhor. No Teu nome, meu Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Amém e amém. Glória ao Senhor. Vamos estar ouvindo mais um hino de louvor nesse momento, enquanto os irmãos vão chegando. Logo após, eu vou trazer uma palavra para os irmãos, né, sobre Páscoa. O que é Páscoa, né? Vamos estar aprendendo sobre a Páscoa e tirar mensagens profundas para as nossas vidas.
Amém, meus queridos, né? O sangue de Cristo nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pôde perdoar os pecados dos seres humanos. Nós podemos ver que, segundo a lei, lá na Antiga Aliança, tinha que ser derramado sangue para poder ter remissão dos pecados. Naquele tempo eles ofereciam sacrifício de animais como cordeiro, né? Então eles ofereciam um cordeiro, derramavam o seu sangue para perdão dos pecados. Cristo Jesus foi o cordeiro da vez, ele derramando o seu sangue na cruz do Calvário, perdoou de uma vez por todas os nossos pecados. E hoje, quando nós se chegamos a Cristo Jesus, nós temos então, pela fé, somos salvos por Ele através da sua morte e do seu sangue derramado. Quero deixar já e compartilhar com os irmãos um versículo da palavra de Deus que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo 7. Só vou ler a parte B desse versículo nesse momento, que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo Jesus é a nossa Páscoa, ou seja, o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, como um cordeiro mudo, foi para o matadouro, morreu por nos amar, para perdão de nossos pecados. Cristo Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Cristo morreu, mas ressuscitou, e Ele está à direita do Deus Pai. Ele é o Senhor maravilhoso e poderoso. Jesus Cristo, Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Jesus Cristo, Ele morreu para que eu e você tivéssemos liberdade. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória ao Senhor. Cristo Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Por causa disso, nós só temos que adorar cada vez mais o seu santo e maravilhoso nome. Meus queridos irmãos, nesse momento, nós vamos deixar os avisos da obra do Senhor. Quero dizer para os irmãos que a nossa igreja está aberta, né? Está aberta sempre nos dias de culto, nos domingos, nas terças-feiras e nas quintas-feiras. Nos domingos, a partir das 19 horas, a nossa igreja está aberta até as 21 horas. Né? Tem sempre um obreiro lá atendendo os irmãos. Também na terça-feira, às 19 horas, a igreja está aberta também até as 21 horas. E na terça-feiras, né, também das 19 às 21 horas. Então, domingo, terças e quintas-feiras, a igreja estará aberta e sempre vai ter um obreiro ali para aconselhar os irmãos, para orar pelos irmãos. Você que tiver algum problema, alguma necessidade, chega ali, precisar de uma oração, chega ali então na igreja, que é no bairro Dom Joaquim, na rua Teresa Peter Scheinenberg. Ali vai ter sempre um obreiro, vai estar orando por você, vai estar te aconselhando. Lembrando também os irmãos que, acabando já essa live, né, o nosso culto através do Facebook, eu vou estar ali na igreja. Logo após as 8 horas, né, e 15 minutos, já vou estar ali na igreja também para atender os irmãos que necessitam de uma oração, que precisam então de um aconselhamento. Nós vamos estar ali orando pelos irmãos logo após então desta live. Quero dizer para os irmãos também que terça-feira nós vamos ter o nosso estudo da Escola Bíblica. Nós estamos nesse trimestre da Escola Bíblica, o segundo trimestre de 2020. Está falando sobre a Igreja Eleita. Então, terça-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar ensinando então a segunda lição desse trimestre. A segunda lição, meus queridos irmãos, vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, terça-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar lecionando a lição. Esse trimestre vai falar sobre Igreja Eleita. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, terça-feira, eu convido você para estar participando conosco aqui da Escola Bíblica, na terça-feira, às 19 horas. Também nós temos a lição juvenis. Lição juvenis, quem está lecionando aqui esta lição é o auxiliar irmão Everton. O auxiliar irmão Everton vai estar lecionando esta lição, que vai ser passada então na sexta-feira. Sexta-feira já vamos estar colocando no grupo da igreja, então o ensino da lição juvenis. Já vamos para o segundo estudo da lição juvenis, desse segundo trimestre de 2020. O estudo da lição aqui, vamos ver, vai falar sobre conhecendo Jesus de Nazaré. Esse trimestre está falando sobre Jesus e o reino de Deus.
você não pode perder. São lições de suma importância para a minha e para a tua vida, né? Você não pode perder esses estudos das lições da escola bíblica. Nós temos então a segunda lição desse trimestre para jovens e adultos, que fala sobre a igreja eleita, e para juvenis, Jesus e o reino de Deus, tá certo? Você quiser aprender mais da palavra de Deus, terça-feira às 19 horas estaremos então lecionando a lição da escola bíblica, e sexta-feira também auxiliar irmão Everton vai estar lecionando sobre o assunto da lição juvenis, tá certo, meus queridos irmãos? Não esqueçam sempre de orar uns pelos outros, né? Principalmente nesses momentos que estamos vivendo, momentos difíceis que estamos vivendo, vamos estar intercedendo. É um dever de nós cristãos, interceder uns pelos outros. E o Senhor vai estar falando, né? O Senhor vai estar renovando vidas através da tua oração. A tua oração, meu querido irmão, ela chega até o trono de Deus. E a tua oração, meu irmão, vai ajudar muitas pessoas. Quando você intercede para algumas pessoas, a tua oração chega diante de Deus e Deus vem com o socorro na hora certa, no momento certo, para vidas. Ele é o Senhor, Deus tremendo e poderoso. Ele é o mesmo que continua ouvindo as nossas orações, a nosso clamor, né? Ele é o Senhor bendito e tremendo. Sabemos, irmãos, que estamos longe fisicamente, né? Mas unidos em Cristo, né? Estamos unidos em Cristo como uma só igreja. Mesmo que temos que transmitir lives para fazer o nosso culto. Mas você que está aí na sua casa, chama o teu filho, tua filha, tua família. Vamos estar reunindo e vamos estar fazendo o nosso culto ao Senhor. O nosso culto de adoração a Deus. O nosso culto agradável ao Senhor. Quando nós fizemos algo de coração para Deus, principalmente quando nós ofertamos ao Senhor a nossa vida, o nosso culto de gratidão, Deus se faz presente, operando maravilhas na minha e na tua casa, tá certo? Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Isso, irmãos, é graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que já estão aqui conosco, nos ouvindo através dessa live. Vamos ver algumas pessoas que eu consigo ver aqui. Irmão Natan, irmã Maiara, Deus abençoe, irmão Natan. Irmã Maiara, auxiliar da igreja, também é o segundo tesoureiro. A irmã Maiara também é secretária da igreja aqui do Monte Sinai. Pastor Edessanir, Eliane Alves, Deus abençoe, um abraço. É o pastor Edessanir, que é o pastor ali, então, do Bateias, Deus abençoe. Irmã Lourdes Schwertz também está nos vendo aqui através dessa live, deste culto. Deus abençoe, irmã Lourdes, ali de Campos Novos, Deus abençoe. Irmã Maria Martins Lima, ela e o irmão Antônio, nosso segundo dirigente, estão neste momento cultuando a Deus conosco, Deus abençoe. Irmã Maria dos Santos também, Deus abençoe a irmã Maria, cultuando a Deus conosco sempre nas lives ali, né, clamando a Deus junto em oração. Né? Como a gente fala sempre, estamos longe fisicamente, mas em Cristo nós somos uma igreja, estamos unidos num só propósito, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Também está conosco o irmão Cláudio Anor Leal, né? O evangelista irmão Cláudio Anor, né? A paz do Senhor, louvado seja Deus por essa transmissão. Essas aqui as palavras do evangelista irmão Cláudio Anor, que não pôde estar conosco hoje, está com a garganta bastante, está bem gripado, e a garganta, ele não está conseguindo louvar o Senhor. Parece que ele não está conosco, está bastante gripado e a sua garganta está um pouco arranhando. Ele falou para nós, não pode estar conosco, né? Esse tempo muda bastante, pode acontecer isso, meus irmãos. A irmã Lenilda Souza, Deus abençoe a irmã Lenilda, né? Que Deus tem bênção para as vossas vidas, sua família, está sempre cultuando a Deus conosco. Também a irmã Jusilene Gomes, Deus abençoe a irmã Jusilene. A irmã Érica também, né? Irmão José, Deus abençoe a irmã Érica. Irmão José, Deus abençoe as vossas vidas. Nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje, como é dia de Páscoa, né? Dia de Páscoa. Então nós vamos trazer uma palavra sobre a Páscoa para os irmãos nesse momento, uma palavra de Deus para a tua vida, para famílias, e creio que a palavra do Senhor pode edificar vidas. Você que está na sua casa, abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, o versículo 7 até o versículo de número 11. Logo após, nós vamos ler o versículo de número 14
e também o 26 e o 27 do capítulo 12 de Êxodo. Quero trazer uma mensagem para os irmãos sobre a Páscoa. O que é a Páscoa, né? Então nós vamos estar transmitindo para os irmãos hoje, através dessa mensagem, uma mensagem de Deus para a tua vida, para a tua família. Diz assim o texto sagrado, Êxodo, capítulo 12, e o versículo 7 até o 11, diz assim: E tomarão do sangue, poloão em ambas ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Versículo 10, E nada deixareis até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11, Assim pois comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo de número 14, E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 26 e 27, que diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este o vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou ao Senhor. Vamos meditar um pouco nesse texto. Podemos ver aqui que essa foi instituída a primeira Páscoa para a nação de Israel, para o povo hebreu. Naquele tempo a Páscoa deveria ser comemorada, como era a liberdade então, ou a libertação do povo de Israel do Egito. Ela deveria ser comemorada nos meados de março e abril. No dia 14 e 15 de abril era para ser comemorado então a Páscoa. Naquele tempo, meus irmãos, podemos ver que a nação de Israel passou por um período de 400 anos aproximadamente, que eles estavam escravizados lá no Egito por Faraó. E eles, nesse período que estavam escravizados pelos egípcios, eles começaram a clamar ao Senhor. E quando eles estavam clamando ao Senhor, Deus ouviu a sua petição. Deus manda um libertador chamado Moisés. E Moisés chega então no Egito para libertar o povo do Senhor. Deus chama Moisés através de uma sarça em meio ao deserto, quando Moisés ele teve que fugir da cidade do Egito porque ele matou um egípcio. Então ele vai para o deserto e lá Deus fala com ele. Ele encontra com seu sogro Jetro e ele começa então a pastorear as ovelhas de seu sogro Jetro. Ele, por espaço de 40 anos, ele pastoreia as ovelhas de seu sogro. Com isso, Deus falou com ele através de um sarçal. Aquela sarça ardia em fogo e não se consumia. Aquela sarça pegava fogo, porém ela não se apagava. É normal a sarça pegar fogo no deserto, porém aquela que estava pegando fogo, ela não se consumia. Então Moisés disse: Eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo. Chegou lá, Deus falou com ele. E Deus mandou ele numa missão para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés chega no Egito, porém Faraó não deixa o seu povo ir. Através disso, Deus manda pelo menos 10 pragas no Egito. A última das pragas é a chamada praga dos primogênitos. Eu não vou me ater em outras pragas que tem aqui, que você vai falar na Bíblia Sagrada, mas vou me ater somente nessa da praga dos primogênitos, que é a última. A Bíblia diz que Deus mandou que Moisés falasse a Faraó que Deus ia mandar a última praga. E que naquele momento, se Faraó não obedecesse, ia passar o anjo da morte aquela noite, ia ferir todo o primogênito. Faraó endureceu seu coração, não acreditou em Moisés. Porém, Moisés vai para o povo hebreu e diz para o povo hebreu: mata o cordeiro de 1 ano. Aquele cordeiro já tinha que estar aproximadamente 14 dias já preso no lugar próprio para ser imolado. O melhor cordeiro, cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Eles tinham que pegar e colocar ali e prender ele por 14 dias, até chegar o dia da Páscoa. Eles deveriam pegar aquele cordeiro no dia 14 de Nissan, matar o cordeiro e aspergir o seu sangue nos umbrais da porta. E eles deveriam comer a carne daquele cordeiro o dia todo. Eles tinham que festejar ao Senhor.
Porém, havia alguns detalhes. Eles tinham que tirar ali o fermento de dentro da casa. Não poderia ter nenhuma levedura. Eles tinham que comer os chamados pães asmos, pães sem fermento. E eles deveriam se alimentar por espaço de um tempo com aquele pão sem fermento. Podemos ver que Deus manda a última praga. A nação de Israel estava na terra de Gósen. O restante do povo, o povo egípcio, estava ali juntamente com o faraó. A Bíblia diz que à meia-noite passou o anjo da morte e começou a matar muitas pessoas, os primogênitos ali na terra do Egito. Entre eles animais. Os primogênitos de cada família morreram naquela hora que passou o anjo da morte. Porém na terra de Gósen, onde que havia o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo passou por cima e não fez nada com eles, porque era estatuto do Senhor, era mandado do Senhor. O povo de Israel obedeceu a Deus, e quando eles obedecem a Deus, eles recebem um livramento da parte do Senhor. Eles colocam o sangue nos umbrais das portas. Meu querido irmão, a obediência trouxe para eles o livramento. A Páscoa para o povo hebreu significa Pesach, que quer dizer passagem, ou seja, o anjo da morte passou por ali, porém não fez nada pelo povo hebreu, porque havia o sangue nos umbrais das portas. Eu quero dizer para você que o sangue de Cristo ainda hoje, ele tem poder para perdoar pecados e para livrar a alma do ser humano da morte e do inferno. Esse é o poder do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Porém havia mais algumas coisas que eles deveriam obedecer. Eles tinham que comer aquele cordeiro com ervas amargosas, com pães asmos. Pães asmos, como eu falei para os irmãos, eram os pães sem fermento. Não poderia ter levedura nenhuma na sua casa. Eram pães sem fermento. Eles deveriam comer aquela carne do cordeiro assada, com pães sem fermento e com ervas amargosas. O pão sem fermento simboliza, ou o pão fermentado simboliza o pecado. O fermento simboliza o pecado, quando o levé da massa. Por causa disso que Paulo diz lá na frente, na carta aos Coríntios, muito tempo depois, no capítulo 5 e no versículo 7, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, se há pecado, se há impureza dentro da casa, ele começa a levedar. Então o fermento não poderia ter dentro de casa, eles tinham que comer pães asmos. Outro requisito era comer ervas amargosas. Alguém pode perguntar por que comer ervas amargosas junto com pães asmos e com o cordeiro? Eles tinham que comer ervas amargosas porque era símbolo da escravidão do Egito. Cada vez que eles se alimentavam daquelas ervas amargosas, quando eles comiam aquela erva, eles sentiam o amargor dentro da sua boca, do seu paladar. E eles lembravam então naquela hora do sofrimento do Egito, o tempo que eles ficaram escravizados pelo Egito. Meu querido irmão, hoje para nós, ervas amargosas simboliza o tempo que nós sofremos no mundo chamado mundo de pecado. Nós fomos libertos do mundo de pecado por Cristo Jesus. A nação de Israel tinha que comer ervas amargosas, que simbolizavam o sofrimento no Egito. Meu querido irmão, isso era para o povo judeu. Para nós hoje, simboliza que nós fomos libertos do mundo do pecado, do sofrimento do pecado. Também, eles tinham que comer o cordeiro assado. Foi derramado o seu sangue nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que eles tinham que comer apressadamente, cingindo com sapato nos pés, e com cajado na mão. O que simboliza isso? Simboliza que eles tinham que estar preparados para a caminhada, porque Cristo estava trazendo a liberdade para eles do Egito. Cristo estava trazendo liberdade, o Deus poderoso estava trazendo libertação para a nação de Israel. Então eles tinham que estar preparados para a caminhada. Para nós hoje, que exemplo tiramos? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, derramando o seu sangue, eu e você estamos livres do pecado, do sofrimento, da escravidão do Egito. E começamos uma nova caminhada com Cristo. Precisamos estar cingidos, com sapato nos pés e com cajado na mão. Porque nós temos um caminho para trilhar. E esse caminho não é fácil, meus irmãos. Há momentos difíceis que precisamos trilhar. Por causa disso que precisamos de sapato nos pés, com cajado nas mãos. E cingindo os lombos.
tinha que estar pronto para a caminhada. Eu e você fomos chamados por Cristo Jesus para estar preparado para uma nova caminhada, até chegar a Canaã celestial, até chegar aos céus. Cristo Jesus derramou seu sangue. E hoje nós começamos uma nova vida com Cristo Jesus, uma nova caminhada, uma nova etapa. É viver uma nova vida com Cristo Senhor, Jesus de Nazaré. Então o povo tinha que comer apressadamente, com sapato nos pés, cingindo os lombos e também com o cajado nas mãos. Preparação para a caminhada. Eu e você temos que estar preparados para esta caminhada, num novo concerto, de uma vida nova com Cristo, até chegar ao céu de luz. Podemos ver, meus queridos, que esse sangue vertido ali do Cordeiro, nos umbrais das casas, é um tipo de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ele derramou seu sangue, o sangue puro carmesim, para a remissão de nossos pecados, para trazer salvação à humanidade. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário trouxe vida e esperança à humanidade. Aquele que crer no nome de Jesus, na sua morte, do seu sacrifício vincário na cruz do Calvário, ele recebe a salvação. Ele recebe a salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Páscoa para nós hoje simboliza a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, trazendo salvação à humanidade. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, uma vida nova com Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 17 diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, viver uma nova vida com Cristo. Nós hoje comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós não sacrificamos mais a Páscoa, como fazem ou como faziam a nação de Israel. Hoje para nós a Páscoa, meus queridos irmãos, num ato simbólico, é a ceia que nós participamos, que simboliza o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário e seu sangue vertido na cruz. A Páscoa para nós hoje tem um ato simbólico como a Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu como um cordeiro pascual. Como nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu li aqui no começo desta live. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro foi sacrificado por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é um dia de agradecermos a Deus por sua morte na cruz do Calvário. Sempre lembrarmos da sua morte, porque a morte de Jesus nos trouxe vida e vida eterna. Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscita, porque a morte não pôde conter Cristo Jesus. Ele é o dono da vida. Assim como Jesus ressuscitou, nós um dia vamos ressuscitar com Ele na eternidade. Um novo corpo. Paulo escreve também na carta aos Coríntios que um dia nós vamos trocar esse corpo mortal, essa carne, por um corpo de glória. Paulo diz que quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando isso que é mortal, o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, então nós veremos ao Senhor. Ou seja, Cristo ressuscitou para que eu e você vamos ressuscitar, que pudéssemos ressuscitar um dia com o Senhor. Assim como Ele ressuscitou na cruz do Calvário, nós também vamos ressuscitar. Cristo está à direita do Deus Pai. Ele morreu na cruz por mim e por você. Por causa disso que nós temos que agradecer, adorar Ele sempre na Páscoa. Jesus morreu por nos amar. Derramou seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aquele sangue que foi derramado nos umbrais das portas, lá na antiga aliança, onde que foi festejada a primeira Páscoa, é um tipo do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. O evangelista João escreve no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo morreu por nos amar. Cristo é a nossa Páscoa. Mesmo que muitas vezes, com o passar do tempo, a cultura da época foi mudando muitas coisas. Hoje em dia eles estão ênfase em ovos de chocolates e tudo mais. Para alguns, a Páscoa não tem um sentido figurativo. Para muitos, eles não celebram mais a Páscoa. Para eles é uma festa qualquer. É comer uma carne assada, é tomar um bom refrigerante. Isso é muito bom, devemos fazer. Mas sempre lembrar que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. O dia de Páscoa é lembrar que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nos amar. Derramou o seu sangue para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida nova em Cristo Jesus. Hoje nós somos libertos do pecado, libertos da escravidão, porque Cristo um dia morreu por nos amar. Cristo é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Lembre disso, meu irmão. Sempre lembre que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em Cristo Jesus. Uma nova vida com Cristo Jesus. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Esteja no teu coração, na tua vida, na tua família. Sempre esteja preparado. Porque um dia Cristo nos libertou e nós temos uma caminhada para prosseguir com o Senhor até chegar aquele grande dia, o dia que o Senhor vier buscar o seu povo, a sua igreja. Devemos estar preparados. Cristo Jesus morreu por nos amar, por nos salvar. Meu querido irmão, minha querida irmã, fica firme com Cristo Jesus. Esse dia de Páscoa, nós devemos comemorar como a nossa liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Cristo, como Cordeiro da vez, derramou seu sangue por nós. E hoje estamos livres do pecado. Assim como a nação de Israel comemorava a Páscoa como a libertação do povo de Israel do Egito, nós cristãos comemoramos a Páscoa como liberdade ou libertação da escravidão do pecado e da morte sobre a nossa vida. E hoje temos uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor venha te abençoar através dessa mensagem. Que o Senhor venha te dar graça. Que o Senhor venha te dar vitória no decorrer desses dias. Você que está nos ouvindo nesse momento, coloca essa palavra no teu coração, na tua mente, e medita nesta palavra. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por nos amar, por nos salvar. Cristo Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que eu e você fôssemos libertos pelo sangue de Jesus. Pedro nos diz que nós não fomos, meus irmãos, comprados com prata e ouro, mas foi com o sangue de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Nesse momento eu quero orar por tua vida, por tua família nesta hora. Que o Senhor venha entrar com um milagre hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Lembre-se, meu irmão, você que tem Cristo Jesus no teu coração, você tem o sangue de Cristo espergido na tua casa, na tua família, em teu coração. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos trouxe vitória, nos trouxe alegria, nos trouxe renovo. Cristo é a nossa Páscoa. O seu sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. E hoje nós temos alegria, felicidade em Cristo Jesus. Hoje nós temos o sangue de Cristo em nossas casas. Mal algum vai chegar na tua casa porque você tem o sangue de Cristo. A tua fé está firmada no Senhor. Vamos adorar a Ele cada vez mais. Vamos engrandecer o seu nome. Porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse momento eu quero orar por você, por tua família. Você que está nos assistindo nesse momento, chame a tua família nesse momento mais perto. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha livrar a tua casa, a tua família. Engrandeça ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor. Porque Ele já deu salvação para a humanidade. Basta eu e você chegarmos mais perto dEle. Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por todos nós.
Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Cristo Jesus morreu por nos salvar. Basta eu e você chegarmos a Ele através da nossa fé, confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quando você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, você tem o sangue de Cristo derramado na tua vida. Cristo morreu, perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da vez. Vamos somente engrandecer e agradecer a Ele por tudo. Oremos ao Senhor neste momento. Bendito Deus, nós te damos graças. Nós te damos vitória, Senhor. Nós te pedimos a vitória, Senhor, por aqui estarmos. Nós pedimos a graça do Teu querido e meio Espírito Santo sobre nossa vida. Cada irmão que está nos vendo e ouvindo nesta hora, eu venho pedir, Pai, a graça do Teu querido e meio Espírito Santo sobre a vida, Senhor, desses irmãos. Cada família, Senhor. Que o Teu sangue vertido na cruz venha estar aspergido, Pai, nos umbrais das casas de cada família. E que Tu venha dar liberdade, livramento para cada um, Senhor. Livra, Pai, de todo mal, dando a bênção do Teu querido e meio Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família, a casa dos Teus filhos, Senhor. Que mal nenhum venha chegar na casa dos Teus filhos. E que as Tuas mãos venham estar estendidas sobre a vida deles, Senhor, neste momento. Pai, estende as Tuas mãos dando vitória, trazendo renovo e a bênção do Teu Santo Espírito sobre cada lar, sobre cada família, meu Deus. Amém e amém. Vamos estar ouvindo mais um hino de louvor ao Senhor. Confia no Senhor, espera nele. Ele vai fazer milagre na minha vida, na tua vida, em tua família. Ele é Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia.
Amém, meus queridos? Hoje é dia somente de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele é para a nossa vida. Ele é Deus, Ele é Senhor. Sempre lembre de falar para os teus filhos o que é Páscoa. A nação de Israel, naquele tempo, tinha que servir como um memorial. Que se os filhos viessem perguntar para eles o que era Páscoa, qual é o culto que vocês estão fazendo? O povo de Israel, todo pai de família tinha que explicar para o seu filho que Páscoa, aquele culto que eles faziam da Páscoa, simbolizava a libertação de Israel do Egito. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo, se o teu filho e o teu neto perguntar o que é Páscoa, lembre-te de dizer para ele, para nós hoje Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa. Não foi o coelhinho, meu irmão, que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz, derramando o seu sangue para trazer remissão dos nossos pecados. Ensina o teu filho o que é Páscoa. Pergunte para ele, converse com ele, e você vai estar explicando o que é Páscoa. Lembrar de sempre dizer para ele que nós sempre temos que adorar ao Senhor, porque Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Glória ao santo nome do Senhor. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos liberdade e esperança de um dia morar com Ele nos céus. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos paz no coração e liberdade de expressar os nossos sentimentos a Deus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar, abençoar a tua família e a tua vida. Eu quero agradecer a Deus nesse momento com uma oração. Aleluia, glória ao Senhor. Quero orar por cada um de vocês nesse momento. Muitos irmãos estão aqui vendo esse culto através do Facebook. Quero mandar um abraço também para o irmão José Pereira, Deus abençoe. Irmão José Pereira, que está nos assistindo aí também. Irmã Maria Santos, Deus abençoe. Irmã Maria de Lima, irmão Antônio, irmã Lenilda Souza, irmão Natan, irmã Maiara. Muitas pessoas que estão nos assistindo nesta hora. Que Deus venha abençoar a cada um e que essa mensagem venha ficar guardada no teu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito Deus, nós te agradecemos por tudo. Por aqui estarmos, Senhor, nesta noite, neste culto, Pai, a Ti. Aleluia, sabemos, Senhor, que estamos longe, mas espiritualmente estamos unidos num só propósito, numa só fé, num culto adorável a Ti. Deus querido, que essa mensagem venha ficar, Pai, no coração dos Teus filhos, venha ficar guardada, Senhor, no coração dos Teus filhos, e que eles possam relembrar a cada dia da Tua morte na cruz do Calvário, Te adorar, Te bendizer por tudo. Pai querido, venha abençoar cada família, a cada um, Senhor, que está nos vendo através dessa live, Senhor, através do Facebook. Senhor, venha abençoar cada família, que o Teu sangue venha estar, Senhor, nos umbrais das portas da casa dos Teus filhos, no coração dos Teus filhos, Senhor, e nós, como igreja, possamos fazer cada dia um culto agradável a Ti, que cada lar venha, cada família venha estar voltado para Ti, Te adorando, Senhor, de coração. No Teu nome, meu Jesus, nós Te pedimos a bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre, todos por uma igreja mais relevante. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Deus te abençoe, uma ótima semana para cada irmão, para cada irmã. Deus abençoe a cada um. Amém e amém.